Gente, boa noite. Sou Guilherme e eu vou falar do mecanismo da assistência clínica ao parto. O mecanismo vou falar e depois vai dar uma pausa e depois eu continuo com a assistência. Então, o mecanismo diz respeito aos movimentos passivos, né, movimentos do feto, que ele tem que fazer na passagem pelo canal do parto, como a Larissa já falou. E a assistência está ligada aos procedimentos que podem ser adotados nesse acompanhamento do trabalho de parto. Tudo isso baseado nas fases clínicas. Então, primeiro de tudo, a gente precisa conhecer alguns conceitos que são essas relações entre o concepto e o útero, né? As relações útero-fetais. Então, a gente tem esse primeiro conceito, que é a atitude fetal, que nada mais é do que a relação das partes do feto entre si, entre seu próprio eixo, que vai depender da disposição dos membros e da coluna vertebral. Na maior parte das vezes, a atitude do feto vai ser essa flexão generalizada, que vocês estão vendo aí na imagem. E ela vai ficar nesse aspecto ovoide. Mas podem acontecer algumas situações anormais em que não vai ter essa flexão por causa da perda do tônus muscular do feto. E isso pode representar um sofrimento fetal. Já a situação fetal vai ser a relação entre o maior eixo da cavidade do útero e o maior eixo do feto. E nisso a gente pode ter a situação longitudinal, a transversal ou córnica e a oblíqua, que é meio que uma transição entre essas duas de antes. Agora, a apresentação, que é um dos principais conceitos que a gente vê aplicado na prática clínica, que é a relação entre o polo fetal e o estreito superior da pelve da mãe. E aí a gente pode ter vários tipos de apresentação. Por exemplo, tem a apresentação cefálica, que pode ser fletida ou defletida, e que, por sua vez, pode ser de primeiro, segundo ou terceiro grau. Aqui, ó, na imagem A, B, C e D, a gente tem alguns exemplos de apresentação cefálica. Esse primeiro, letra A, é a apresentação cefálica fletida. É a mais comum. Perceba que o feto já está todo flexionado, na atitude de flexão generalizada. Já em B, C e D seriam as apresentações cefálicas defletidas, já que o feto não está flexionado. Na imagem B seria defletida de primeiro grau, porque o ponto de referência do feto é o bregma. Na imagem C seria de segundo grau, porque o ponto de referência é a glabela. E o D é terceiro grau, porque o ponto de referência é o mento. Além disso, a gente tem também a apresentação pélvica, que pode ser completa ou incompleta. Então, aí nas imagens E e F. Na E seria completa e na F incompleta. E as apresentações córnicas, que podem ser dorso anteriores e dorso posteriores, que estão em G e H, respectivamente. Aí, por fim, a gente tem a posição, que é a relação do dorso do feto com o lado direito ou esquerdo materno. E é importante saber a posição, porque ela auxilia na hora de auscultar os batimentos cardíacos fetais durante o trabalho de parto. Essa ausculta ela vai ser feita ipsilateralmente ao dorso do feto, na maioria das vezes, exceto na apresentação cefálica defletida, terceiro grau, que aí você vai fazer a ausculta no tronco, como vocês podem ver na imagem B. Aqui, nessa imagem B, a apresentação cefálica defletida de terceiro grau. Dentro disso, também tem a variedade de posição, que é a relação da parte apresentada com a posição anterior, posterior ou transversal da pelve materna. Essa tabela aqui eu tirei de Zugaib só para mostrar a frequência das apresentações. E a gente pode ver que a que predomina mesmo é a apresentação cefálica fletida, como eu já tinha falado antes. Agora, falando do mecanismo do parto propriamente dito, a gente tem essa divisão didática, que são os tempos. Tem uma divisão mais simples em 6 tempos, 3 principais e 3 acessórios, e essa que eu vou falar que adiciona mais 2 tempos. Então, ficam 4 principais e 4 acessórios. Só deixando claro que à medida que um tempo principal ocorre, outro tempo acessório acompanha. Então, por exemplo, quando ocorre a insinuação, em seguida ocorre a flexão, e assim por diante. No próximo slide eu coloquei em ordem e com uma figura para ficar melhor de entender. E lembrando que aqui eu estou considerando uma apresentação cefálica fletida. Em outras apresentações a gente tem algumas diferenças,
em alguns desses tempos. Então, falando do primeiro tempo principal, que é a insinuação, ela é a passagem do maior diâmetro transversal pelo estreito superior da bacia da gestante. E ela pode ser diagnosticada pelo toque fetal. Aí a gente tem esse movimento acessório, que é a flexão. Justamente o feto vai se flexionar para diminuir esse diâmetro e facilitar a passagem. O segundo tempo principal é a descida, que seria a continuação da insinuação. É uma insinuação mais profunda, em que o polo cefálico vai progredir para a parte inferior da bacia. E junto com isso vai ter a rotação interna, que vai colocar o polo cefálico do feto no púbis e vai levar a sutura sagital a se orientar no sentido anteroposterior da saída do canal do parto. Simultâneo a isso, vai ter a penetração dos ombros ali no estreito superior da bacia, que é chamada também de penetração das espáduas. Depois disso, a gente tem o desprendimento cefálico, acompanhado de uma deflexão. Como o nome já diz, a cabeça do feto vai se desprender. E para que isso aconteça, é preciso que ela pare de se flexionar. Por isso vai haver o movimento acessório de deflexão para que o desprendimento ocorra. E por último, a gente tem a rotação externa, ou movimento de restituição, e ela é responsável justamente por restituir, por retomar a parte occipital do feto para o lado que ela ocupava no canal do parto na hora da insinuação. E junto dessa rotação externa, vai ter o desprendimento das espáduas, o desprendimento dos ombros, né? Pronto, aqui é só uma ilustração para ficar mais fácil de entender. E do lado eu coloquei a ordem certinha dos tempos. Então, primeiro vai ter a passagem do maior diâmetro pela parte superior da bacia. Vão acompanhando aí nos números, que é a insinuação, essa passagem. Depois vai ter a flexão, para facilitar a passagem. No número 3, a descida, junto com a rotação interna. Perceba como muda a posição da sutura sagital na rotação interna, aqui no número 4. Não sei se vocês estão vendo meu cursor. Mas, enfim, a sutura vai ficar justamente anteroposterior ao canal do parto. E aí depois tem o desprendimento da cabeça, com a deflexão auxiliando, e por último a rotação externa com o desprendimento das espáduas. Pronto, aí já entra em assistência. Bom, pessoal, queria parabenizar inicialmente a Larissa, ela falou aí do trajeto, né? Então, lembrando que o parto, ele tem três fatores importantes, né? Que o primeiro, que é o objeto, que é o feto. O segundo é o trajeto. E o terceiro é a força, né? Nós aprendemos em física, né, que um objeto, para se locomover, ele precisa de uma força, né? E a força durante o parto são as contrações. Então, vocês falaram do trajeto, que é um fator importantíssimo, né? Para que exista o parto, é necessário que exista uma proporção entre o objeto, que é o feto, e o elemento mais importante do feto para passar pelo trajeto é a cabeça. Então, do mesmo jeito que a Larissa mostrou aí, a parte anatômica da bacia, é importante o conhecimento anatômico da bacia, com todos aqueles diâmetros. É importante também a gente ter o conhecimento dos diâmetros que são importantes do ponto de vista cefálico. É importante a gente saber os diâmetros biparietal, é importante a gente saber as suturas, saber palpar as suturas, saber palpar as fontanelas anterior, a fontanela posterior, para o mecanismo de parto, para durante o mecanismo de parto, a gente ter uma noção, né, em que situação está o feto. Se o feto desceu, se houve a flexão, se o occipito está de esquerda, se o occipito está à direita. Então, tudo isso é importante, essa relação entre o feto e a bacia. E isso a gente só vai saber se a gente palpar, se a gente começar a fazer a palpação da fontanela anterior, a fontanela posterior. Então, essa relação é muito importante, né?
e que vai levar a gente a uma coisa também importante, que é a nomenclatura obstétrica, né, que vocês falaram aí muito rapidamente. Né? A gente precisa definir a nomenclatura obstétrica. E a gente vai definir a nomenclatura obstétrica quando a gente consegue relacionar a variedade de posição do feto. Né? Uma apresentação cefálica fletida, né? Fletida, a gente tem que saber se esse occipito ele é anterior, se ele é posterior, se ele está à esquerda, se ele está à direita. Né? Uma apresentação, vamos dizer, uma nomenclatura obstétrica, OEA, é occipito esquerda anterior. Então, quando a gente vê OEA, a gente já sabe que a situação é longitudinal, a apresentação é cefálica, o O é de occipito. Então, se a gente está palpando o occipito, então é uma fletida. Se é um E, quer dizer que esse occipito está relacionado com o lado esquerdo da mãe e o A anterior. Então, essa é uma parte importante desse estudo. Né? E vocês falaram bem do trajeto, lembrar a questão do objeto e também lembrar que para existir o parto é necessário a força, né? Que é a contratilidade. Né? A gente precisa avaliar durante o trabalho do parto, eu acredito que durante a assistência clínica ao parto você vai falar disso, que é a contratilidade, que é um instrumento importante para que ocorra o parto. Então, tudo isso que a gente viu, né, e principalmente o trajeto, é importante para a gente avaliar a desproporção. Eu acredito que muitos dos alunos aí devem ter ficado meio tontos com todos esses diâmetros, né, essas conjugatas. Antigamente a gente fazia raio-x, hoje é proscrito, praticamente a avaliação da bacia é feita com a pelvimetria clínica, né? Feita com a pelvimetria clínica durante o trabalho de parto. Isso é outra questão importante, a gente não deve, né, a não ser que tenha uma deformidade grande, a gente fazer pelvimetria fora do trabalho de parto, porque a gente sabe que a bacia, durante o trabalho de parto, as suas articulações vão ampliar e a gente tem uma possibilidade maior de alguns desses diâmetros aumentarem. Então, a gente deve fazer a pelvimetria clínica durante o trabalho de parto. Né? Então, avaliar se existe uma desproporção a nível do estreito superior, como a Larissa falou bem, né? Se a gente palpar com facilidade o promotório, isso quer dizer o quê? Isso do ponto de vista prático. Isso quer dizer que o diâmetro antero-posterior é mais estreito, então provavelmente pode existir uma desproporção ao nível do estreito superior. E avaliar o estreito médio. A gente faz um toque e vai avaliar as espinhas ciáticas. Né? Se elas forem muito... Normalmente, a gente não consegue palpar essas espinhas. Se a gente palpar com facilidade, provavelmente, o diâmetro transverso, existe uma desproporção a nível do estreito médio. Outra coisa importante que vocês colocaram é lembrar, né, que todos esses movimentos são passivos, a gente não tem nenhuma interferência. Né? Esse mecanismo de parto, insinuação, descida, flexão, rotação interna, deflexão e rotação externa, são mecanismos que independem da nossa intervenção. Né? A nossa intervenção no parto é basicamente aquele último período do parto. Tá? Já no período expulsivo, para a gente fazer, como diz a obstetrícia, estar ao lado da paciente e segurar o neném. Tá? É claro que existem algumas intervenções, mas é nos casos de algumas distorções. Então, vamos partir para a assistência clínica e aí a gente volta a alguma coisa ainda com relação a essa questão dos fatores e do mecanismo do parto. Elias, quer fazer alguma complementação, Elias? Não, foi muito bom, você foi muito cirúrgico. Agora, lembrar para o pessoal que, às vezes, só esse detalhe que eu anotei aqui, é que, às vezes, você vai tentar definir exatamente, tocando as fontanelas, como você bem colocou, occipito anterior direito, posterior direito, esquerdo, e, às vezes, ocorre a presença de edema, né? Um edema que a gente chama de bossa na cabeça fetal. Isso prejudica muito. Quando ocorre isso, existe já é um desvio da normalidade. Aí fica mais difícil, né, Thelmo, de você fazer essa avaliação. É só esse detalhe
para o pessoal perceber que não é tudo mil maravilhas, que vai estar tudo ali. Às vezes você tem essas dificuldades, né? E outra coisa, isso aí que o Elias falou, variedade de posição, você com um toque, vê onde é que está fontanela anterior, fontanela posterior, fontanela sagital. Isso é uma coisa que requer muita prática. Não é na primeira vez, no primeiro toque, que a gente já vai sair fazendo isso, né? É importante que os estudantes que estão participando dos estágios práticos, estão indo para a maternidade, aproveitem a oportunidade, né? Sempre que possível, claro que você não vai forçar, mas sempre que possível fazer um toque. Toda vez que fizer um toque, você vai, procura ali onde é que está a sutura sagital, onde é que está a fontanela, onde é que está as espinhas ciáticas, onde é que está o promontório, né? Para fazer essa associação com essa variedade de posição. E também ver a altura de apresentação, aquilo que a Larissa falou, os planos de Deli, né? Se a apresentação está no plano, está ao nível das espinhas ciáticas, é plano 0. Para cima, menos 1, menos 2, mais 1, mais 2. Isso parece quase uma coisa de ficção quando a gente está no início da nossa vida obstétrica. Mas se a gente começar a praticar, começar a treinar, a gente vai ver que é uma coisa fácil e que não cria grande dificuldade. A mesma coisa é a questão do toque, né? Se você tem o apagamento, a dilatação, que também você precisa treinar para ter uma certa experiência e começar a ver isso com facilidade. Então, teve outra coisa que o Guilherme apresentou, quando ele apresentou, ele falou aí uma coisa, uma nomenclatura, e eu até anotei aqui, ele falou que era previsto, assim, era possível ver fazendo toque fetal. Não, o toque vaginal. Toque vaginal. Toque vaginal. Não acho que foi na hora da... Sim, mas é toque vaginal mesmo. Apesar de você tocar no feto, né, também. Tá certo. Então, muito no toque... Muito bom. Então, com o toque, né, você vai avaliar tanto o objeto como o trajeto. E o exame obstétrico, você vai avaliar o terceiro elemento do parto, que é a contração, que vocês devem falar agora na assistência. Então, vamos lá, Guilherme. Pronto, então, agora para fechar, vamos falar da assistência clínica ao parto. Seria a parte mais prática do assunto, né, digamos assim, e para isso a gente precisa entender antes as fases do parto. Essas fases o pessoal costuma muito confundir com os tempos do mecanismo do parto. Tem até algumas questões de residência que costumam misturar esses dois temas para tentar induzir ao erro. Então, primeiramente, a gente tem o período premonitório, que ainda não é uma fase clínica do parto, mas é importante a gente conhecer, porque ele antecede o trabalho de parto, e nesse período o útero vai sofrer diversas modificações, como, por exemplo, eu posso citar perda do tampão mucoso, isso vai causar um aumento nas secreções, o amadurecimento do colo, a descida do fundo de útero e entre outras alterações. Agora sim, as fases clínicas propriamente ditas. Primeiro, a gente tem a fase de dilatação, que começa quando as contrações uterinas repetitivas se iniciam e termina quando o colo se dilata por completo. Ou seja, quando ele atinge 10 centímetros e aí permite a passagem do feto. A segunda fase é a mais importante em termos de assistência clínica, que é a fase de expulsão. Ela começa quando o colo se dilata por completo e termina com o desprendimento do feto, com a expulsão. A terceira fase é o período de secundamento ou dequitação, que começa com a saída do feto e termina com a saída da placenta e das membranas fetais. E aí é importante a gente falar de dois mecanismos de descolamento da placenta. O primeiro, vou me perdoar daí se a pronúncia estiver errada, é o de Baudelock-Schulze, que ele vai ocorrer em 75% dos casos. E nele a placenta vai estar implantada no fundo do útero e vai se desprender pela face fetal em forma de guarda-chuva, como vocês podem ver nessa primeira imagem. E o sangramento vai ocorrer depois da saída da placenta. Já o outro mecanismo é o de Baudelock-Duncan, que ocorre nos outros 25%. E nele a implantação da placenta vai ser nas paredes laterais do útero e ela vai se desprender pela borda inferior. E o sangramento ocorre antes da saída da placenta, ao contrário do mecanismo que eu falei antes. Nessa segunda imagem aqui vocês podem ver.
E tem a quarta fase, que nem todos os autores consideram ser uma fase clínica do parto, mas é o período de Greenberg, que ocorre depois do descolamento da placenta e vai até 1 hora após o parto. E por que alguns autores consideram esse período importante? É porque nele pode ter o risco de hemorragias, porque é a hora que o lugar onde a placenta estava inserida tem que ser fechado. Tem que ter uma hemostasia. E essa hemostasia acontece por 4 mecanismos. O primeiro é a miotamponagem, no qual vai haver uma contração uterina que vai desencadear a ligadura dos vasos uteriplacentários. O segundo é a trombotamponagem, que vai promover a formação de coágulos, e esses coágulos vão fechar o sítio onde a placenta se insere. O terceiro mecanismo é a indiferença miouterina, em que o útero vai variar entre fases de contração e relaxamento, e vai se encher de sangue. E o quarto e último é a contração uterina fixa, em que o útero vai adquirir maior tônus e se manter contraído. Agora eu vou falar da assistência em si, em cada fase clínica do parto. O que é preconizado o médico fazer ou não fazer. Então, primeiro de tudo, a gente tem que diagnosticar o trabalho de parto, né? Que geralmente você avalia se tem contrações uterinas regulares e observa a dilatação do colo, que tem que ser de pelo menos 4 centímetros. Isso segundo as diretrizes de assistência ao parto normal. Depois disso, evidentemente, você tem que internar a paciente. E aí começam os procedimentos. A tricotomia e a enteróclise eram feitas antigamente, mas hoje em dia elas são pouco usuais. Na tricotomia, os estudos mostraram que não tem benefício nenhum fazer. Você pode até fazer em alguns casos, como na episiotomia, que é um procedimento para ampliar o canal do parto, mas em geral não é preconizado. A enteróclise não é recomendado fazer pelo risco de contaminação do campo cirúrgico com fezes. Com relação à dieta, ela deve ser só líquida e a hidratação venosa é indispensável para a correção de qualquer anormalidade. A paciente pode deambular pelo quarto, sim, não precisa ficar só em uma posição, mas se quiser ficar só em uma posição, ela pode ficar na que se sentir mais confortável. O toque vaginal, com a devida asepsia, é importante para avaliar a progressão do parto. Você vai avaliar o apagamento do colo, a dilatação e todos aqueles fatores que eu falei nas relações uterofetais. Apresentação, posição, variedade de posição. A monitorização do bem-estar fetal também é bem importante. Os estudos mostram que tem muito benefício. Então, sempre avaliar os batimentos cardíacos do feto, principalmente, e também observar a necessidade de administrar algum medicamento, conforme a necessidade da paciente, né? Os mais usados na rotina são analgésicos, a ocitocina para corrigir alguma dificuldade de contração e também a anestesia. Espera aí, ô Guilherme. Pois não? Era melhor a gente ir discutindo cada fase dessa, tá bom? Pronto. Vamos lá. Na assistência, você falou da internação. A internação é um momento muito importante, né? Que você está atendendo ali na triagem a paciente. Então, quais são as questões importantes ainda na internação? Primeiro, a gente fazer o diagnóstico preciso de que aquela paciente está em trabalho de parto. Certo? De que aquela paciente está em trabalho de parto. A primeira questão importante. Por quê? Porque a gente não pode internar a paciente em pródromo de trabalho de parto. Porque ela vai ter um período longo de internação e vai criar algumas dificuldades. Então, essa é a primeira questão. Segundo, né, na internação, a gente confirmar a idade gestacional. Né? Porque se é um parto prematuro, se é um trabalho de parto prematuro, a gente vai tentar, se tiver critérios de elegibilidade para inibir o trabalho de parto, a gente vai inibir o trabalho de parto. Se é uma paciente a termo, então a gente vai internar aquela paciente. Terceiro, avaliar a vitalidade materna, né, na internação. Não, avaliar se essa paciente é uma cardiopática,
tem cardiopatia, tem alguma cardiopatia, se ela é diabética, certo? Na internação, você vai fazer as manobras de Leopoldo, você vai fazer o toque, você vai avaliar, né, se tem algum ali no trajeto, não só o trajeto ósseo, mas o trajeto mole. Se tem um condiloma, se tem alguma coisa que possa impedir o parto. Você fez as manobras de Leopoldo, é uma situação transversa. Você não vai internar aquela paciente para evoluir o trabalho de parto, você já vai indicar uma cesárea. Então, tudo isso pode ser feito na internação, certo? Nesse primeiro período do parto. E uma coisa importante, sempre que a gente está diante do trabalho de parto, é a gente avaliar que existe uma fisiologia do parto. Isso é muito importante, né? A gente falou aqui das questões, da questão dos fatores, né, do mecanismo de parto. Eu falei vocês falaram aí do trajeto, falaram do objeto e a questão da contratilidade, que é um elemento fundamental para a ocorrência do parto. Então, nessa internação, você já tem que avaliar como está esse perfil contrátil. Se está tendo 3 contrações em 10, né? No toque, você avaliou, viu que tinha apagamento, que tinha mais de 3 centímetros de dilatação, que tinha condições de internar. Mas uma questão importante é que todo o obstetra, todo mundo, todo profissional de saúde que faz acompanhamento ao trabalho de parto deve estar em mente, é a questão da fisiologia do parto. O parto ele precisa, primeiro, de uma mudança, né, de consciência da mulher, para que ela possa o quê? Inibir a neocórtex. Inibir a neocórtex é evitar que ela produza os hormônios que atrapalham o parto, principalmente a adrenalina. Então, ela tem que inibir a neocórtex e tem que estimular o cérebro primitivo para produzir o quê? Ocitocinas e endorfinas, para que ela tenha um parto eutóxico, com perfil contrátil normal, e que ela produza um certo nível de endorfinas, que tem um parto com menos dor. Então, a gente, na internação, a gente já precisa pensar nisso. A gente precisaria encaminhar essa paciente para o PPP, que é o pré-parto, parto e pós-parto. Claro que as maternidades do SUS, a maioria não tem. A maioria das maternidades do SUS ainda tem um famigerado pré-parto, que é a coisa que pior acontece para assistência ao parto, é de colocar 5, 6 pacientes em trabalho de parto, certo? Então, isso é muito ruim para o parto. Por quê? Porque se você vai colocar numa paciente, numa ambiência, de 3, 4 mulheres em trabalho de parto, com luz, com som, com vários profissionais ali, você vai estimular a neocórtex, você vai produzir adrenalina e vai inibir a produção de endorfinas e a produção de ocitocinas, que são importantes para o parto. Então, essa questão a gente precisa sempre estar atento, nessa questão da fisiologia do parto. É por isso que tantos partos, a gente interna a paciente em trabalho de parto franco e ela evolui com distócia funcional. Ela para de produzir ocitocina, né? E aí a gente, às vezes, vai ter que fazer ocitocinas externas, ocitocinas não endógenas, e aí começa aqueles problemas todos. Então, você falou bem aí da não necessidade da gente fazer tricotomia, da não necessidade da gente fazer enteróclise, e você falou aí na dieta que a gente devia dar só dieta livre. A gente precisa ter muito cuidado com essa questão da dieta. Foi líquida, professor. Você falou em dieta líquida. A gente precisa desconstruir essa questão da dieta na gestante. Muitos colegas ainda hoje ele não prescrevem nem dieta líquida. O paciente entrou em trabalho de parto, eles prescrevem dieta zero. Isso é uma aberração. Toda paciente em trabalho de parto é uma paciente que se encontra numa grande jornada. Isso. 9337. Desculpe, gente, é que teve um problema aqui. Então, assim, a gente tem que entender, toda vez que a gente está num trabalho de parto, que aquela gestante está no trabalho de parto, ela está numa das maiores jornadas energéticas da vida dela. E elas precisam de ATP. Não existe contração sem ATP. Então, para ela ter ATP, ela precisa de energia. Então, veja que a jornada de um trabalho de parto,
que a jornada de um primeiro período de parto, esse que você acabou de falar, ele dura em torno de 6 a 12 horas. E como é que uma paciente vai ficar 6 a 12 horas apenas com dieta líquida? Então, a gente precisa oferecer alimento para essa paciente. Claro que não vai ser uma feijoada, um alimento leve, uma alimentação leve, uma alimentação branda, mas não precisa ser apenas uma dieta líquida. Por quê? Porque quando a gente diz isso, a gente está se baseando em uma questão do século passado, que a gente tinha medo de dar alimento à paciente, porque ela poderia se submeter a uma cirurgia, a uma cesárea, e ia precisar de uma anestesia geral, e se ela tivesse se alimentado, ela poderia ter náusea, vômito, fazer uma aspiração e uma pneumonia e ter complicações. Mas hoje a gente faz hack peridural, não tem tanta necessidade de a paciente não estar se alimentando. Até porque a paciente grávida ela já está com o estômago cheio por natureza, devido ao próprio crescimento do útero. Então, essa é uma questão importante na assistência ao primeiro período de parto. A gente não pode deixar essa paciente sem se alimentar. Ela tem que se alimentar para ter energia para produzir contrações. Você falou bem da questão do toque vaginal, né? É importantíssimo, imprescindível. Né? A avaliação do bem-estar fetal e também a avaliação do bem-estar fetal passa por uma questão fundamental, que é o preenchimento do partograma. Eu acho que todos vocês já tiveram aula, já conhecem o partograma, que é um instrumento importante, é um plano de voo do parto. Então, a gente tem que preencher o partograma. É ele que vai dizer, que vai orientar a gente se existe alguma distócia, né? Se existe alguma distócia de funcionalidade, se as contrações diminuíram, se existe uma desproporção, a cabeça deixou de descer, o parto deixou de evoluir. Então, tudo isso faz parte ainda dessa assistência no primeiro período do parto. Isso, né? Professor. Eu preferi deixar para o final, por ser uma parte muito grande, e aí eu preferi deixar mais destacado, mas eu vou falar, sim. Então tá bom. Então vamos lá, vamos passar para a segunda fase. Pronto, na fase de expulsão, a gente tem que intensificar o acompanhamento do bem-estar fetal. E aí a gente tem as posições para o momento do parto. A mais usada é a posição de litotomia, que a gestante vai ficar em decúbito dorsal, com flexão parcial das coxas sobre o abdômen e a abdução dos joelhos. Tem também a de Laborie-Duncan, que é uma litotomia modificada. A paciente vai fazer uma flexão exagerada, ao invés de só flexionar parcialmente as coxas. E tem também a posição de cócoras e assentado, que hoje em dia alguns médicos defendem bastante, porque tem o auxílio da gravidade, diferente das outras duas que eu citei, que são horizontalizadas. Estão me ouvindo bem? Porque aqui parou o áudio. Estamos, sim. Certo. Pronto, aí nessa fase também é essencial continuar o cuidado com a asepsia, tanto da equipe quanto da paciente, principalmente pelo risco de transmissão de doenças. E também o ambiente da sala de parto tem que estar agradável, não muito frio e sem ruídos. Além disso, a gente tem algumas medidas em relação ao períneo. Primeiro, a anestesia, se a paciente não tiver feito um bloqueio peridural. Tem também a episiotomia, que é uma incisão no períneo, para aumentar o canal de passagem do feto. Porém, eu coloquei um asterisco, porque hoje em dia não é tão recomendado o uso desse procedimento, pelo risco de lesão no períneo posterior. Algumas revisões mostraram isso. Mas a gente tem um procedimento muito útil, que é a manobra de Röntgen modificada, que o obstetra vai pressionar o períneo posterior com uma mão e controlar a deflexão da cabeça do feto com outra. Vocês estão vendo aí nessa imagem de baixo. E as manobras que utilizem força devem ser evitadas pelo risco de complicações no feto. Uma até comum de acontecer é a lesão do plexo braquial. Eu vou continuar na fase de expulsão, professor. Se o senhor quiser comentar alguma coisa. Não, pode falar. Pronto. Falando agora das manobras para auxiliar essa fase, a gente tem 5 principais. Primeiro, a manobra de Mack-Roberts. Ela é feita para retificar a lordose lombar da gestante. Ela vai fazer uma abdução e uma hiperflexão das coxas. Depois, essa pressão suprapúbica e manobra de Rubin 1.
o médico pode fazer uma pressão vertical suprapúbica ou então uma pressão no ombro do feto para provocar a abdução dele e facilitar o desprendimento. Nas manobras rotacionais, a gente tem 3. A manobra de Woods, que o médico vai fazer uma pressão na face anterior do ombro, posterior do feto, com o intuito de rodar ele 180 graus, como se fosse um saca-rolha mesmo, também é chamado de manobra saca-rolha. Na manobra de Rubin 2, o médico vai introduzir os dedos de uma mão pela vagina, atrás do ombro anterior do feto, e vai empurrar esse ombro na direção oposta da direção da manobra de Rubin 1, buscando a adução dele. Já na manobra de Woods reversa, vai ser feita uma pressão atrás do ombro posterior e vai ser feito um movimento oposto ao da manobra de Woods. No próximo slide tem imagens para ficar mais fácil de entender. Na manobra de Jacquemin, ou remoção do braço posterior, o obstetra vai introduzir a mão bem profundamente na vagina e justamente retirar o braço posterior do feto para diminuir o diâmetro. Na manobra de Gaskin, você vai posicionar a paciente de joelhos com as mãos apoiadas, que é a posição de 4, e vai tentar fazer a retirada dos ombros na ordem inversa. Primeiro você vai tirar o posterior, que agora está localizado anteriormente, e depois tira o anterior, que agora está localizado posteriormente. E nessa manobra você pode usar manobras de rotação também, para auxiliar. E tem também esses 2 procedimentos que podem ser realizados se os outros não tiverem sucesso, que são a manobra de Zavanelli e a fratura intencional de clavícula. Só que eles são bem mais complicados de fazer, requerem uma habilidade maior e também podem gerar complicações tanto para o feto quanto para a mãe. Pronto, aqui eu coloquei ilustrações para facilitar. Na manobra aqui de McRoberts, mostrando a abdução e hiperflexão das coxas da mãe. A manobra de Rubin 1, a pressão suprapúbica. Na manobra de Woods, justamente a rotação ocasionada pela pressão no ombro. Na manobra de Rubin 2, vai ter a abdução do ombro anterior. Jacquemin, a retirada do braço posterior. E Gaskin, a gestante na posição de 4, com o médico fazendo a retirada dos ombros na ordem inversa. Pronto, depois que o feto sair, você vai evitar que ele aspire. Pode falar. Ô Guilherme, volta aí um pouquinho, a última slide. Pronto, isso aí. Lembrar só que essas manobras, normalmente, você não vai usar, tá? Essas manobras, você só vai utilizar essas manobras quando existe uma distócia de ombro, tá? Na maioria dos partos, os partos acontecem sem ter distócia de ombro. Isso aí são manobras específicas quando ocorre o desprendimento cefálico e o ombro não despreende, entendeu? Uhum. No parto normal, normalmente isso não tem necessidade. O desprendimento é normal, você não tem necessidade de fazer essas manobras. Ok? Certo, isso mesmo. Okay. Então, depois que o feto sair, você vai justamente evitar que ele aspire líquido amniótico, mantendo a face dele na altura do introito vaginal, com a face virada para baixo ou para o lado. Essa questão da transfusão placentária é importante, porque mesmo depois do parto, ainda tem circulação entre a placenta e o feto. Então, aí a gente já entra na discussão do clampeamento precoce ou tardio do cordão umbilical. Então, o que é preconizado hoje pela Organização Pan-Americana de Saúde é que se deve esperar até cessar a circulação do cordão umbilical, para aí sim fazer o clampeamento. Isso porque esse clampeamento tardio vai aumentar o volume de sangue total no recém-nascido e com isso vai ter um aumento da oxigenação do feto. E com isso dos níveis de hematócrito, vai ter menos risco de hipotensão e entre outros benefícios. A assistência na fase de secundamento vai ter como objetivo a avaliação ou o auxílio no descolamento da placenta.
E aí a gente tem esse conceito da OMS de manejo ativo do terceiro período do parto, que vai consistir em algumas medidas para diminuir o risco de hemorragias. E uma dessas medidas é justamente o clampeamento tardio do cordão, que eu falei antes. Pronto, a gente tem também alguns sinais que podem indicar o deslocamento da placenta, o descolamento da placenta. Primeiro, o sinal de ácido, que você vai fazer um pinçamento do cordão umbilical próximo à vulva. E se esse pinçamento se distanciar da vulva, significa que a placenta descolou. Tem também o sinal de Kushner, que se ele for positivo, na hora que você elevar o corpo uterino por meio da palpação abdominal, o cordão umbilical não vai acompanhar esse movimento. Então, significa que a placenta provavelmente descolou. E tem também o sinal da placenta, que a mulher vai referir uma sensação de peso no reto. A gente tem também algumas manobras para auxiliar na descida dessa placenta. É a manobra de Harvey. Você vai fazer uma compressão leve no segmento uterino inferior, como está mostrando aí nessa imagem. E em caso da placenta ficar retida, ou então no caso de hemorragia, tem a extração manual da placenta, que pode ser feita sob anestesia, e nela o médico vai introduzir a mão no útero para retirar manualmente a placenta mesmo. E por fim deve ser feita a revisão do canal do parto para verificar se teve alguma laceração e também a sutura da episiotomia, se ela tiver sido feita, né? E por fim, na quarta fase, que é a de Greenberg, você vai ficar atento às possíveis hemorragias. Vai observar se a hemostasia está ok. Pronto, agora falando do partograma, que como o professor bem disse, ele vai ser usado na fase de dilatação. Ele nada mais é do que uma representação gráfica da evolução do trabalho do parto. O inventor desse exame, o Friedman, ele observou que a curva de dilatação do cérvix assume uma forma sigmoide, como vocês estão vendo aí na figura. E essa curva tem duas fases, a latente e a ativa. E a ativa, por sua vez, se subdivide em fase de aceleração, fase de inclinação máxima e fase de desaceleração. A fase latente, ela representa o começo da curva. E a característica dela são as contrações dolorosas regulares e a velocidade de dilatação lenta. Já na fase ativa, que pega ali mais ou menos do meio para o final da curva, ela se inicia quando a dilatação atinge 4 centímetros. E aí a gente tem essas três subdivisões. Tem a fase de aceleração, que vai haver uma dilatação inicial, durando mais ou menos 1 hora. Na fase de inclinação máxima, vai haver uma dilatação mais rápida e linear. E na fase de desaceleração, a velocidade de contração fica constante. Essa fase de desaceleração normalmente corresponde ao tempo de descida do feto. Agora, falando do partograma em si. Aqui eu separei cada parte do exame para ficar mais fácil o entendimento. Nessa primeira seta, a gente vai encontrar a marcação da dilatação do colo uterino, que são esses triângulos aí azuis. O eixo Y seria a dilatação em centímetros e o eixo X seria a hora. A marcação é feita em centímetros a cada hora. Tem também essas duas linhas, a linha de alerta, que é a da esquerda, e a de ação, que é a da direita. Eu vou explicar melhor mais à frente. E tem também a representação da apresentação do feto, que são esses círculos, e eu também vou falar mais à frente. Depois a gente tem outras informações que também são úteis, como o registro da data e hora, a frequência cardíaca do feto, as contrações uterinas e o estado da bolsa. E também a administração de medicamentos e procedimentos feitos durante o parto. Agora vamos falar especificamente das linhas de alerta e de ação. Elas são essenciais para avaliar a necessidade de observação mais detalhada ou até de intervenção médica. O que acontece? Eu falei que o eixo X são as horas e o Y os centímetros de dilatação. Então vão observando meu cursor do mouse. Essa primeira marcação, estão vendo o cursor? Sim, tá direitinho.
Eu vou colocar o apontador para ficar até mais fácil. Apontador fica melhor. Pronto. Estão vendo? Sim, tá ótimo. Pronto. Então, essa primeira marcação registrou que na primeira hora o colo teve 3 centímetros de dilatação. Na segunda hora, teve 4 centímetros e assim. Então, perceba que essa última marcação aqui, ela não ultrapassou essa linha da esquerda, que é a linha de alerta. Então, quer dizer que o trabalho de parto não demorou mais do que o normal. Se essa marcação tivesse ultrapassado a linha de alerta, como o nome já diz, o médico teria que ficar mais atento na sua observação, mais alerta. Mas ainda não precisaria intervir. E se a marcação ultrapassasse a linha de ação, significa que o trabalho de parto já se prolongou muito e aí o médico tem que intervir. Então, vocês podem ver nesse segundo exemplo, ó, que ultrapassou a linha de ação. Nesse caso, em específico, a gente tem uma fase ativa prolongada, que é uma das alterações que pode ocorrer por conta de distócia. E agora eu vou só falar um pouco da representação, da apresentação fetal no partograma. Aqui a gente tem 2 exemplos de apresentação cefálica, por isso essas formas circulares aí, e as linhas de dentro seriam as suturas. Então, no caso de uma apresentação cefálica, como está aí nessa primeira foto, a gente representa com essas 3 linhas formando um Y, que seriam as suturas lambdoides e a sutura sagital. Já na apresentação cefálica defletida, de primeiro grau, a gente desenha um losango para representar o Bregman, que é o ponto de referência. E essas 2 linhas saindo dele são a sutura sagital e a metópica. Pronto, fechou. Agora só vamos fazer umas questões para fixar. Vamos fechar a discussão? Pronto. Muito bem, Guilherme. Eu acho que essa questão de você ter trazido o partograma foi muito importante, porque o partograma é um instrumento fundamental na assistência ao parto. Ele é obrigatório. A Organização Mundial de Saúde obriga todos os serviços onde tem assistência ao parto o preenchimento do partograma. Infelizmente, o que é que a gente vê na maioria das vezes? O trabalho de parto sendo assistido sem a utilização do partograma. Então, isso é muito importante, porque o partograma, ele vai, como você colocou aí, toda vez que ele ultrapassa a linha de alerta, a gente tem que começar a fazer o diagnóstico do que é que está acontecendo, né? Se é uma distócia funcional, se foi a contração que desapareceu, para a gente usar aqueles métodos, vamos dizer, a gente fez o diagnóstico que a contração estava bem, o perfil contrátil estava normal, e de repente a contração que estava de 3 em 10 passou para 1 em 10, 2 em 10. Provavelmente aquele ambiente não está satisfatório. Então a gente vai tentar usar algumas práticas, né, para melhorar a contratilidade, mudar a ambiência, botar a paciente num chuveiro, deambular com essa paciente, tudo isso no primeiro período para tentar melhorar, né? Se a gente tentar todos esses métodos não farmacológicos sem funcionar, a gente pode aí utilizar a ocitocina. Lembrar que a ocitocina a gente não deve usar sempre de primeira. A gente tem que usar essas boas práticas obstétricas para a gente tentar corrigir essa distócia. Nesse segundo partograma aí que está à direita, a mesma coisa. Você tem que fazer o diagnóstico se o problema é de contratilidade ou se é uma desproporção, né? Às vezes a apresentação para. Então, o partograma é o principal elemento no primeiro período de parto como instrumento, não só no primeiro, mas também no período expulsivo. A gente tem alguma distócia do período expulsivo. Só voltando, para a gente já falou muito sobre o primeiro período, sobre o segundo período do parto, lembrar que tem algumas práticas, né, que a gente sabe que não são boas práticas obstétricas no período expulsivo. Então, a gente não deve praticar o Cristelé. Vocês sabem o que é o Cristelé, que é aquela pressão no abdômen da paciente. Aquilo ali pode levar a rotura uterina, rotura de baço, rotura de fígado, né? Você já colocou bem a questão da episiotomia. A episiotomia hoje a gente deve fazer uma episiotomia seletiva. Nem todas as pacientes precisam de episiotomia, tá? E ver também outra questão importante no período expulsivo, que é a posição da paciente.
Tem várias evidências científicas que a verticalidade é a melhor posição, tanto para a mãe como para o feto, né? O parto vai ocorrer mais rápido, né? Vai ocorrer a posição, a pressão na cabeça do neném em partes de melhor posição, o parto mais rápido. Então, isso é muito importante. A contratilidade é melhor quando a paciente está na posição vertical. Então, essa é uma questão importante na assistência ao parto, de boa prática obstétrica. Claro que a gente vai respeitar a posição que a mulher quer parir, né? Ela que é a protagonista do parto. Mas a gente deve entender e deve tentar explicar para ela que a verticalidade é a melhor posição. A posição de cócoras é uma posição muito boa para parir. Com relação ao quarto período do parto, só lembrar que é um período muito importante, né? O quarto período do parto, a quarta fase, esse período de Grunberg. Então, assim, você falou aí, ficar atento para as hemorragias. Exatamente, né? Então, toda paciente que terminou o parto, a gente deveria encaminhar ela para um ambiente em que ela ficasse sendo observada, pelo menos na primeira hora. E a gente sabe que uma boa assistência ao parto, após o terceiro período, após a dequitação, né, o terceiro período do parto, ocorreu a dequitação, a gente não deve pegar a placenta e sacudir no balde. A gente deve pegar a placenta e examinar, olhar os cotilédonos, ver as membranas. Isso é uma boa prática obstétrica. Se você fizer isso, e depois que ocorreu a dequitação, você realizar uma revisão do canal do parto, saber se houve laceração no trajeto, se houve laceração na vagina, se houve laceração no colo, você já afasta duas grandes causas de hemorragia no quarto período, que é restos placentário e laceração do trajeto. Então, você poderia ficar com tônus, que é uma das causas de hemorragia também, e as coagulopatias, que normalmente está frequente nas hipertensões, na pré-eclâmpsia, nos DPP. Então, uma boa assistência ao parto, né, no segundo período do parto, passa por uma revisão do canal do parto, observar a placenta, e para que a gente não seja surpreendido por uma hemorragia. E quando a gente faz uma boa assistência, a gente já afasta duas causas. E fazer o manejo ativo, né, para evitar atonia uterina. Eu não estou lembrado se você falou, que é o manejo ativo após o delivramento, após o nascimento, que é usar 2 ampolas de ocitocina intramuscular. Isso é um manejo ativo importante para a gente evitar atonia uterina. Então, podemos passar aí para a fase de avaliação. Alguma dúvida? Pode perguntar aí se algum dos estudantes, ninguém participou, antes mesmo das questões, se tem alguma dúvida aí para mim, para o Elias. Elias, quer fazer alguma complementação? Está desligado. Microfone desligado, Elias. Elias, microfone desligado. Sim, sim. Agora, está ouvindo? Tá. Tá. Bom, eu queria fazer uma colocação rápida. Uma que eu fiquei torcendo, porque o Guilherme não apresentou, mas aí você tirou o pão da minha boca. Você falou que eu anotei aqui, revisão do canal do parto, corrigir lesões do trajeto, fundamental para evitar a perda sanguínea. Isso aí você já falou muito bem. Eu ia falar, que eu senti falta. Mas a outra coisa que eu quero falar, e cada um contribui exatamente com aquilo, né? Eu gostei demais. Quisera eu, Telmo, ter tido essas instruções, essas colocações que você colocou na época de estudante, que eu não tive, né? Mas agora estou tendo. Mas é o seguinte, uma coisa fundamental, o Telmo colocou já aí, mas eu quero fazer agora a questão mais técnica. É o seguinte, na hora que a mulher chega em trabalho de parto, o Telmo até colocou, você tem que saber a idade gestacional, é aí que eu quero falar. A idade gestacional, e eu não me canso de falar isso em aulas, em seminários e tal, pelo amor de Deus, as pessoas às vezes ele quer saber do exame de imagem ecográfico, e o pessoal, eu já vi profissionais dizer assim, a senhora vai fazer esse exame de ultrassom agora,
A mulher já está lá com 38, 39. Eu quero saber exatamente quantas semanas a senhora está que eu vou lhe operar. Então, é um grande absurdo. É o contrário. Você tem que pedir exatamente o primeiro exame ecográfico e, de preferência, que ele tenha sido realizado no primeiro trimestre. Aquele exame em que é o mais velho de todos, a mulher. Isso no pré-natal a gente tem que estimular, dizer para a paciente que ela tem que levar os exames. Pode levar todos. Tem pessoas que ficam obcecadas por ultrassom e fazem 5, 8, sei lá quantos, durante a gravidez. Mas o primeiro tem que ser levado. É esse que você vai corrigir. Foi esse que foi medido o comprimento crânio-caudal, o chamado CCN, comprimento cabeça-nádega. A margem de erro é de alguns dias. Então, isso eu quero chamar a atenção, isso é fundamental, né? Porque uma coisa é fazer o parto exatamente de um feto maduro, um feto de termo. Outra coisa é você fazer um parto de feto pré-termo, né? E aí, nessa gradação do pré-termo, a gente tem aquelas condições muito delicadas que realmente precisa você ter uma outra postura. Então, eu quero chamar a atenção exatamente para isso. Chegou em trabalho de parto, é fundamental datar bem a gestação. Datar a gestação exatamente com quase 100% de precisão. E aí também tem outra gradação. Baseado nisso, você pode fazer até diagnósticos de restrição de crescimento e etc. Então, é isso que eu queria colocar. Eu achei muito bacana, muito legal, muito importante esse seminário, principalmente com as colocações do Thelma Henrique aí, né? Que eu já sabia do que ele ia falar, é exatamente isso, tá bom? Então, parabéns para vocês. Só responder uma pergunta aqui que fizeram aqui no chat aí. A partir de quanto tempo o trabalho de parto é considerado prolongado? Né? A gente tem mudança das evidências. Veja bem, a gente aprendeu, né, Elias, que parto era meio como matemática. O trabalho de parto deveria durar de 6 a 12 horas, o primeiro período do parto. O segundo período do parto deveria durar 20 minutos. Se não nascesse em 20 minutos, o negócio estava perdido. E hoje isso mudou completamente. Né? Tanto o primeiro período quanto o segundo período do parto, período expulsivo, não tem mais aquele limite. Veja que a gente está diante de um evento biológico, né? Dentro de um evento biológico. Se o neném, no segundo período, o importante é você fazer o diagnóstico do que está acontecendo, para você tentar corrigir. Né? Porque você não pode ficar esperando o tempo todo sem tentar entender o que é que está acontecendo. Se é uma distócia funcional, né? Então você vai corrigir a distócia funcional. Vai fazer aquelas boas práticas, mudar o ambiente, botar no chuveiro, deambular, mandar ela ficar em cima de uma bola. Se não surtir efeito, fazer ocitocina, e aí você vai vendo. Se o tempo for passando, mas a vitalidade estiver bem, você pode ir aguardando. Restituiu a contratilidade, você volta para aquele perfil, né, que a gente precisa entender. A nulípara evolui em torno de 1 centímetro por hora. A múltipla em torno de 1,5 centímetro por hora. Mas, para isso, ela precisa ter contratilidade. Então, a gente deixou de ter aquela coisa fixa, né, e hoje a gente tem uma liberação maior do tempo, desde que a gente esteja avaliando a vitalidade fetal. Que a vitalidade fetal durante o trabalho de parto, ela pode ser avaliada tanto de forma intermitente, né, ausculta fetal de 15 em 15 minutos, de 30 em 30 minutos, de hora em hora, ou usando um cardiotocógrafo para a gente fazer a avaliação da vitalidade fetal. Esses é que são os instrumentos para que a gente possa ter um tempo maior de espera daquele parto. E aí, Guilherme, vamos lá? Pronto, só para fechar, eu separei 2 questões de residência. Elas são bem simples, mas se você não tiver um conhecimento estruturado, pode cair numa casca de banana. Então, assinale a sequência correta dos tempos do mecanismo do parto. Letra A, dilatação, expulsão, dequitação e quarto período. Letra B, insinuação, dilatação, descida, desprendimento do polo cefálico e rotação externa.
Letra C, dilatação, insinuação, descida, desprendimento do polo e rotação externa. Letra D, insinuação, descida, rotação externa, desprendimento do polo e rotação externa. Letra E, dilatação, insinuação, rotação interna, rotação externa e dequitação. Então, a questão quer saber... Sacanagem. Se quiser comentar... É aquilo que você falou, né? A pegadinha danada é essa. Pronto, então, ele quer saber os tempos do mecanismo do parto. Só que no meio das alternativas ele coloca aí umas fases clínicas da assistência. Então, se você souber quais são as fases clínicas, você já mata a questão. Porque, ó, em todas menos na letra D, eu vou colocar logo a resposta, em todas menos na letra D, tem dilatação, e dilatação é uma fase clínica do parto. E não um tempo do mecanismo. Muito boa. Mas vamos por alternativa, né, para ver o que está errado. Pronto, na primeira, a dilatação não é um tempo, expulsão também não, dequitação também não e quarto período também não. Ele colocou todas as fases clínicas aqui. Aqui, insinuação está certo, dilatação já está errado, descida está certo, desprendimento também e rotação externa também, mas aí corto pela dilatação. Aqui, dilatação já começou errado, mas o resto está certo. Aqui acerta, e aqui também, dilatação e dequitação. Está errado. Pronto, outra questão. Agora, ele pede as fases clínicas do parto. Então, pode-se afirmar aqui, letra A, o quarto período se caracteriza pelo descolamento, descida e expulsão da placenta e dos anexos. Letra B, o primeiro período consiste no período prodrômico. Letra C, o secundamento ocorre no segundo período do parto. Letra D, o segundo período começa com a dilatação total da cervice e termina com a expulsão do feto. E letra E, o final do segundo período é o momento em que a paciente deve ser encaminhada ao pré-parto. Então, a resposta, letra D de novo, e vamos de novo por alternativa. Aqui diz, o quarto período se caracteriza pelo descolamento, descida e expulsão da placenta dos anexos. Não, o quarto período é o período de Greenberg. Aí ele está falando do secundamento. É o terceiro período. Letra B, o primeiro período consiste no período prodrômico. Não, é o período de dilatação. Letra C, o secundamento ocorre no segundo período do parto. É no terceiro período. O segundo período é a expulsão. O segundo período começa com a dilatação total da cervice e termina com a expulsão do feto. Aí ele descreve o período de expulsão, que é justamente o segundo período. E letra E, o final do segundo período, é o momento em que a paciente deve ser encaminhada ao pré-parto. Não, é logo no primeiro período. E é isso. Tudo bem.